Nesta aula, nós vamos falar sobre estatística computacional utilizando R para geração de amostras aleatórias de variáveis multidimensionais. Eu vou dividir esse capítulo em 3 aulas, videoaulas. Então, na primeira videoaula, vamos falar de uma introdução da geração de variáveis aleatórias multidimensionais. Na segunda etapa dessa aula, falaremos especificamente da distribuição normal multivariada. Numa segunda videoaula, vamos falar da distribuição Wishart e da sua distribuição correlata, que é a Wishart invertida. E na última videoaula, a terceira, vamos falar da distribuição T multivariada, T de student multivariada, e algumas outras distribuições, como a log normal e a normal contaminada multivariadas. Bom, então vamos lá. A introdução. Vamos apresentar alguns métodos gerais para gerarmos realizações de variáveis aleatórias multidimensionais, vetores ou matrizes aleatórias. Dados de algumas distribuições, eles podem ser gerados no R com apenas uma linha de comando, como nós vimos no caso univariado. No caso multivariado não é diferente. Alguns pacotes que a gente instala, carrega o pacote e uma linha de comando nós geramos os dados. Mas vamos desvendar um pouquinho como é a caixa preta, né, dessas funções para gerarmos dados de amostras multivariadas, de distribuições multivariadas. Embora tenhamos essa facilidade, né, de utilizarmos as funções prontas nessas notas, então vamos apresentar detalhes desse processo para gerarmos dados dos principais modelos probabilísticos multivariados. E quais casos nós vamos tratar? A normal multivariada, que será nessa primeira videoaula, Wishart e Wishart invertida, que tem muita importância na inferência multivariada, principalmente na inferência bayesiana, a distribuição T de student e algumas outras distribuições multivariadas, obviamente. Uma das principais características das variáveis multidimensionais, das variáveis aleatórias, que são em geral vetores, né? A Wishart é uma matriz aleatória, como também é a Wishart invertida. Então, as variáveis multidimensionais, sejam elas vetoriais ou matriciais, é a correlação entre os seus componentes. Então, a presença de correlação é marcante em todos os fenômenos na vida real. Então, as distribuições multivariadas são a forma mais verossímil de retratar a realidade, né? Os fenômenos naturais que a gente observa no dia a dia. A importância desses modelos é praticamente indescritível, mas podemos destacar a inferência paramétrica multivariada. A inferência multivariada, paramétrica, quase que inteirinha baseada no modelo normal multivariado. Vai ser o primeiro modelo que nós vamos ver. E a inferência bayesiana, unimultivariada. Para essa distribuição aqui, a gente pode destacar a importância da normal multivariada, da distribuição Wishart, da Wishart invertida, da T de student e da normal contaminada. Vamos lá para a nossa primeira distribuição. A distribuição normal multivariada, ela tem função densidade do vetor aleatório x dado por essa expressão. Então, a f de x, veja que o x aqui é negrito, avaliado no valor x, que é a função de densidade de probabilidade conjunta, esse vetor ele é p-dimensional, temos p componentes, tem um x, dentro desse x aqui temos o x1, um x2, um x3, até um xp, p maior ou igual a 2, quando for 2 é o caso b variado, 3 trivariado e assim por diante, até o caso p variado. Então, essa densidade é dada por 2π elevado a menos p sobre 2, determinante dessa matriz sigma elevado a menos meio, ou seja, 1 sobre raiz quadrada do determinante da matriz sigma, e e vezes e elevado a essa distância que a gente chama de distância de Mahalanobis, menos meio dessa distância, que é a distância do vetor aleatório x para o vetor de médias. É uma distância de Mahalanobis. Então, é x menos mi transposto, que multiplica a inversa da matriz sigma, vezes x menos mi. Essa função aqui é uma distância estatística que determina a distância do vetor, distância quadrática, distância generalizada, de x para a média, chamada distância de Mahalanobis.
Então, essa função densidade do vetor aleatório x. Ele depende dessa distância do x para a média. E aqui são constantes normalizadoras da função para que ela integre no integração múltipla, né? P integrandos, ela integre igual a 1, tenha volume sobre essa curva, né? No espaço P dimensional igual a unidade. Então, volume é igual a 1. E essas quantidades aqui, o μ em negrito, é um vetor de médias da variável aleatória x. Então, μ1, μ2, μ3 até μ índice P são os componentes desse vetor, μ. Então, ele é um vetor p-dimensional, p por 1. Sigma é a matriz de variâncias e covariâncias. Então, na diagonal, nós temos as variâncias de cada variável. Então, sigma 1, índice 1, que é a variância da variável 1, sigma 2, 2, que é a variância da variável 2, até e assim por diante, na diagonal, sigma pp. E esses valores são positivos, não negativos, né? Positivos, não pode ser zero também, porque senão não seria variável, seria constante. E fora da diagonal, nós temos as covariâncias. Então, nós temos o sigma 1, 2, índice, né? 1, 2, sigma 1, 3, 1, 4, que são as covariâncias entre a variável 1 e 2, 1 e 3, assim sucessivamente, até a P menos 1 com a P. E ela é uma matriz simétrica. Essa matriz, ela é uma matriz simétrica positiva definida, ou seja, todos os seus autovalores são positivos, são reais positivos. E a dimensão do vetor de média, da matriz de covariância que é P por P, e do vetor de médias que é P do vetor X, de variáveis aleatórias, é esse P que é maior ou igual a 2, representado por P, a dimensão do vetor aleatório X. Agora, um importante resultado para que a gente possa simular dados dessa distribuição é o resultado desse teorema 2.1, que trata das combinações lineares de variáveis aleatórias normais, multivariadas. Então, ele é apresentado da seguinte forma. Considere que um vetor aleatório normal multivariado x, que tem esses componentes aqui, x índice 1, x índice 2, até x índice p, está na forma transposta, para economizar espaço, para não ocupar 3, 4 linhas aqui, né? E ficar uma digitação esquisita aqui. Com média μ e matriz de covariância sigma, então esse vetor x tem essa média e essa covariância e é um vetor normal multivariado, ou seja, tem essa densidade que está aqui em cima. E consideremos uma matriz P por P de posto P, ou seja, ela é uma matriz invertível, ela tem inversa única. Então, a combinação linear y igual a cx, p por 1, tem distribuição normal multivariada com média, dado pela combinação linear das médias, e covariância do y, dado por c, sigma, c transposto. Ou seja, é uma função do sigma e do c, essa matriz de covariância y. Não sei se vocês lembram do caso univariado, se eu pego uma variável normal e multiplico ela por uma constante, essa nova variável continua normal, com média dado pela constante que multiplica a média, que é a mesma coisa aqui, a constante que multiplica a média, e variância, no caso univariado, igual a variância original vezes o quadrado da constante. Quando a gente multiplica, a nova variável tem variância igual à variância antiga, multiplicado pela constante ao quadrado. No caso multivariado, a constante ao quadrado é desse jeito, C pré-multiplicando a variância, e a matriz, na verdade, aqui no caso, matriz de variância e covariância, que a gente chama simplesmente matriz de covariância, e C transposta pós-multiplicando essa sigma aí. O método que a gente usa para provar esse teorema é o método jacobiano da transformação. Então, a gente toma a função inversa, isola o x, então x é igual a c menos 1y, porque c tem posto completo, e o jacobiano da transformação é a derivada do x como função minúsculo, portanto, em relação a y minúsculo, e
tomamos o determinante disso. Imagine que isso aqui fosse um x escalar e um y escalar. Aqui é vetorial, vetorial e aqui é uma matriz, né? Obviamente, nesse caso. Mas pensa no caso unidimensional. Se a gente derivar o x em relação a y, dá o c menos 1, né? Que é a constante. Nesse caso aqui, dá exatamente a mesma coisa, né? Então, apesar de ser uma matriz, vai ser essa matriz de constantes. Então, essa derivada aqui dá c menos 1. O jacobiano é o determinante dessa matriz resultante. O determinante dessa matriz resultante é o determinante da C menos 1. Uma propriedade do determinante é que o determinante de uma matriz inversa é o recíproco do determinante, ou seja, o determinante C elevado a menos 1. Lembrando que o determinante C é um escalar. O jacobiano da transformação, eu vou abusar um pouquinho de linguagem aqui, na hora de ser usado aqui, ó, ele é o valor absoluto dessa quantidade. Não há garantia que a determinante C seja um número positivo, ele pode ser negativo, mas é um número, o módulo dele é maior que zero, porque a matriz é de posto completo. Então nunca vai ser zero esse determinante. Portanto, o determinante C, quando eu usar determinante C aqui, eu estou pensando no valor absoluto dessa quantidade. Porque aqui, ó, vai estar um determinante de J. Então, lá na frente, eu vou usar C elevado a menos 1, eu vou fatorar isso como determinante de C elevado a menos meio vezes determinante de C elevado a menos meio. Ou seja, eu vou fatorar como produto de dois fatores, o menos 1 como produto de, né, que eu vou somar, menos meio, conserva a base, soma expoente, então eu vou transformar o menos 1 em menos meio, porque eu vou considerar o valor absoluto aqui. Mas eu não vou mudar a notação, vou continuar com essa notação aqui, porque eu não vou pôr módulo de um determinante, senão fica confuso. Ó. Tem um módulo aqui em cima. Módulo do módulo. Então, para obter a densidade da variável aleatória y, a gente avalia a densidade do x, que é essa função aqui, substituindo o x pelo que ele é, que é o c menos 1y. Então, no lugar do x aqui, vai entrar c menos 1y. O resto fica igual, vezes o valor absoluto jacobiano. Ou seja, vezes isso aqui em valor absoluto. Ou seja, só o valor positivo disso aqui. Não importa o que deu, então eu vou abusar da linguagem, que eu vou usar a mesma notação, porque eventualmente pode ser negativo, mas na densidade eu vou considerar só como se fosse positivo, para não mudar a notação e não ficar uma notação carregada. Então aqui está essa notação. Aqui estou supondo que isso aqui é positivo. Então a densidade do y é a densidade do x, avaliada quando x vale c menos 1y, que é a função inversa. Onde tinha x ficou c menos 1y, o resto é igual, podem comparar aqui, ó, só aqui que mudou, e aqui. E a média e a matriz de covariância sigma inversa, determinante dela. Agora, esse aqui, como esse aqui é um valor positivo, que eu estou considerando, eu vou fatorar isso aqui como produto de determinante c elevado a menos meio e determinante c elevado a menos meio. Se eu juntar esses dois termos, como é escalar, eu pus um de cá, outro de cá. Como é escalar, se eu juntar esses dois fatores, conserva a base, soma expoente, menos meio mais menos meio dá menos 1, que retorna o que estava aqui. Então, não mudei nada na expressão, só fatorei, coloquei um dos fatores aqui, o outro do lado de cá, e continuei com o resto como está. Bom, nessa parte aqui eu já adiantei. Eu coloquei, como está transposto aqui, eu coloquei um C menos 1 em evidência. Se eu coloco o C menos 1 em evidência e ele está transposto, ele vem para cá. Ó. Existe uma propriedade que o C menos 1 transposto é a mesma coisa do C transposto a menos 1. Então, eu usei essa propriedade. Do lado de cá, fica mais claro. Ó. Coloquei só o C menos 1 em evidência. Ora, C menos 1 vezes Y, recompõe C menos 1 vezes Y. C menos 1 vezes o outro fator, não posso deixar só mi, então tem que aparecer um C aqui. C menos 1 vezes C da identidade, então dá um mi, que está lá. Então, por isso que aparece C mi aqui. Aqui, como está transposto, o transposto de AB é o transposto de B vezes transposto de A. Então, tem que inverter a ordem. Teria isso aqui transposto. Então, tem transposto disso vem para cá e o transposto disso como primeiro termo. É o que está aqui. E no núcleo aqui continua a mesma coisa. Determinante sigma menos 1. Ora, aqui, quando eu tenho determinante de A vezes B vezes C, tudo junto, eu posso colocar determinante de A vezes determinante de B vezes determinante de C.
né? E o determinante de C e C transposto é a mesma coisa. Então, se eu colocar o C aqui como C transposto, o determinante de C ou de C transposto é a mesma coisa. Não altera. Portanto, eu vou criar um C transposto aqui. E com o determinante de A vezes B vezes C, o determinante de cada fator separado, então quer dizer, se eu tiver 3 fatores, eu posso juntar no determinante do produto desses 3 fatores, num único determinante. Isso é o determinante de C, está lá, determinante de sigma, que está aqui, e determinante de C transposto está aqui. Todos estão elevados a menos meio. Então, se eu tenho 3 fatores elevados a menos meio, cada um dos fatores fica elevado a menos meio. Então, eu pus os 3 fatores que estão elevados a menos meio, ou menos meio em evidência aqui na potenciação, e reuni os 3 fatores num único determinante, conforme expliquei. Aqui dentro, quando eu tenho determinante de A vezes B, eu sei que o determinante de A vezes B é determinante de B menos... desculpe, determinante não. A inversa de A vezes B é a mesma coisa que B menos 1 vezes A menos 1. Ou seja, o determinante de um produto de matriz é o determinante dos seus fatores multiplicado em ordem inversa. Então, vai ser, se eu juntar isso aqui, fazer o oposto dessa regra, C menos 1 como se fosse A, e isso aqui como se fosse B, então eu teria, e eu posso generalizar isso aí para vários fatores, A, B, C, então eu teria C menos 1 vezes B menos 1 vezes A menos 1. Os 3 fatores em ordem inversa, multiplicando as suas respectivas inversas. Então eu posso fazer o contrário, juntar isso. Então o último fator fica o primeiro, o segundo fica o segundo mesmo, e o C transposto, que é o primeiro, fica o último fator. Então isso aqui eu juntei numa inversa só, com um produto de 3 matrizes. Então ficaria C transposto a menos 1 em ordem inversa, sigma menos 1 e C a menos 1. Então isso aqui foi reagrupado dessa forma aqui. E y menos c mi, y menos c mi continua. O que eu tenho aqui? Eu tenho que o y, a variável aleatória y, tem a mesma densidade dessa normal aqui, ó, tem a mesma cara, só que a matriz sigma não é mais sigma. Quem que ela é? É C, sigma C transposto. E nem o mi é mais o mi. Quem que é o mi? É C, mi. É uma combinação linear do vetor de médias. Portanto, a variável aleatória y é uma normal, porque tem a mesma cara da densidade da normal, que a gente apresentou por definição ali, com média C-mi, tá aqui, e covariância C sigma C transposto. Veja que aqui, de novo, ó, a matriz de covariância inversa. Matriz de covariância inversa. Determinante da matriz de covariância. Vetor de média, vetor de média. Então, a gente conhece Y como tendo uma densidade normal, multivariada, com essa covariância e com essa média. Então, como queremos mostrar. Então, combinações lineares de variáveis normais continuam normais. E esse resultado é o que nós vamos usar para gerar variáveis aleatórias normais multidimensionais. Ele fornece o principal resultado para gerarmos dados de uma distribuição normal multivariada. Devemos seguir os seguintes passos. Vamos obter uma matriz raiz quadrada de sigma. Vamos representar por sigma elevado a meio. Nós já vimos como obter isso. Então, se a gente fatorar sigma na sua decomposição espectral, P é a matriz dos autovetores, lambda dos autovalores diagonal e P transposto a essa matriz de autovetores nas suas colunas, na sua forma transposta, ou seja, os autovetores são nas linhas da P transposta. Então, a matriz raiz quadrada, sigma elevado a meio, como ela é positivo definido, então essa operação aqui vai existir, né? Porque nós vamos extrair raiz quadrada de cada autovalor que está na diagonal dessa matriz, é só recompor esse produto, P, lambda meio, P transposto. No R, a gente usa o eigen para obter essa fatoração aqui, e, portanto, fica fácil obter isso aqui. Lambda meio, como eu disse, é a matriz diagonal contendo a raiz quadrada dos elementos que são os autovalores, que estão na diagonal de lambda, e P é a matriz de autovetores disposta nas suas colunas. Então, vamos obter a matriz raiz quadrada da sigma, para a qual a gente quer gerar a distribuição normal, normal com essa covariância. Então, a nossa sigma fica desse jeito, fatorada assim,
como produto de dois fatores, que é a raiz quadrada vezes a raiz quadrada dá sigma. E vamos gerar vetores aleatórios Zs, Z1, Z2, Zp, que são P variáveis normais padrão independentes. Como é que a gente gera isso? R-norm, né? Ou usando aquele algoritmo que nós implementamos na última aula, que é o Polar Box-Miller, né? Ou simplesmente o Box-Miller, que é trivial. Né? Nós vamos usar aqui o R-norm, que já usa por default esse algoritmo. Então, nós vamos gerar variáveis aleatórias normais padrão, só gerar P variáveis e colocando na forma de um vetor. Ora, a gente sabe que a distribuição conjunta dessas normais aqui é o produto das variáveis aleatórias ZIs independentes, porque são independentes. E isso me dá uma distribuição conjunta, né? Com média zero, vetor de média zero, cada variável dessa tem média zero, e covariância igual a identidade, ou seja, cada variável dessa tem variância igual a unidade, igual a 1, e elas não têm covariância pelo fato de serem independentes. Então, a gente pode tratar o vetor z como um caso particular da distribuição normal multivariada, com média igual a zero, vetor de médias, é P dimensional, e covariância P por P igual a uma matriz de identidade. Bom, então se Z é uma normal multivariada com essa característica, se a gente usar o teorema da transformação linear, aqui eu não provei lá com uma adição de uma constante, mas a constante só faz a translação. Então ela só altera a média, desloca a média. Mas aquele teorema continua válido do mesmo jeito. Então a matriz C lá nossa seria a sigma meio aqui. E o nosso x seria o z e o nosso y continuaria com essa notação. É como se o z aqui fosse o x do teorema, isso aqui fosse o c, e o nosso mi lá seria zero. Mas aqui ele pode ser qualquer valor, não altera somar a constante, só vai fazer uma translação nela, vai adicionar a média na média que já era zero. Portanto, qual vai ser a distribuição desse y? Então eu tenho a distribuição do z, né? E vou calcular a distribuição do y. Então, eu faço a operação inversa e aplico o teorema. Ora, o teorema nos diz, não preciso provar de novo isso, nos diz que a variável y, ela vai ter média c vezes a variável, aqui no lugar de x é z, vai ter c vezes mi, só que com a adição da nova variável vai ter mais mi lá, e o mi da z aqui, que nós estamos usando, que aqui é z, então é mi da z. Essa mi da z é igual a zero. Então, c vezes zero vai dar zero, mais mi vai dar mi, exatamente o mi que a gente quer. E matriz de covariância igual a C, identidade, C transposto. Ora, vamos lá então. Opa, voltei muito aqui. Então, a média, olha lá, sigma meio, que é a minha C, vezes a mi de Z, que é zero, mais a mi, que eu vou especificar. Então, isso vai dar mi, porque esse aqui é zero. Mi da minha variável aleatória, Z, normal padrão, independente, é zero. E a covariância é C, covariância da Z, que é a identidade, porque não são normais padrões independentes, vezes a C transposta. Mas a nossa C é uma matriz simétrica, que é a raiz quadrada da sigma. Então a transposta é igual à própria. Mas sigma meio vezes sigma meio, porque a identidade que não vai alterar esse produto, dá exatamente a sigma, a fatoração da sigma. Portanto, a gente vai ter um y normal, de acordo com o teorema 2.1, com média mi pretendida e covariância sigma pretendida. E esse é o método que a gente usa para obter uma amostra p-dimensional de variáveis normais multivariadas, com essa média mi e com essa covariância sigma. A matriz raiz quadrada no R a gente usa, já fizemos até uma função para isso, o SVD, ou o comando de Cholesky, né, que é uma forma alternativa de obter raiz quadrada, que é mais rápido. Se a gente optar por Cholesky, a gente tem uma fatoração de Cholesky, a gente tem um tipo de raiz quadrada, não é exatamente simétrico, mas é um processo mais rápido computacionalmente, e, portanto, torna-se mais eficiente do que achar a decomposição espectral da matriz sigma, que eu vou precisar para obter a C. E a decomposição do valor singular, nesse caso, se especializa na decomposição espectral, né? Então, eu posso usar também a decomposição do valor singular ou decomposição espectral, mas é mais rápido usar Cholesky. Então, posso usar qualquer um dos três, SVD, Eigen ou Cholesky, para obter
a sigma meio, porque a matriz sigma é simétrica. Só que o Cholesky não leva a sigma meio exatamente. Ele leva uma matriz F, cuja sua transposta, F transposta é uma matriz triangular superior. Ou inferior, de acordo com o que você chamar de Cholesky. Um vetor de variáveis aleatórias normais padrão independentes é obtido com, como eu disse, com R norm. Aí aplicamos a transformação 2, essa aqui, ó. Simplesmente pegamos o vetor, pré-multiplicamos pela sigma meio e somamos mi. E com isso, a gente repete esse processo e vai armazenando. Vamos ilustrar um programa aqui, para gerar um caso bidimensional, com vetor de média 10, 50 e matriz de covariâncias dado por essa aqui, ó, 4, 1, 1. Matriz simétrica, com uma variância 4 para a primeira variável, variância 1 para a segunda, e covariância igual a meio entre as duas variáveis. Então, vou explicar o programa aqui, que é exatamente o que eu acabei de falar. Então, geração de normais multivariados. Exemplificação do algoritmo para gerar N vetores aleatórios normais. Vou soltar isso numa matriz, com média mi, vou chamar aqui no programa de mu, e sigma, matriz de covariância. Então, nós temos uma função chamada rnorm mv, então, R normal, random normais, multivariados, mv. É uma função que tem 3 argumentos, o n, tamanho da amostra, o vetor de médias que eu quero que eu vou passar aqui e a matriz de covariância sigma. Nesse exemplo, vai ser aquela matriz que eu acabei de explicar ali. E vou usar uma média 10,50, aqui embaixo, como exemplo. Então, vamos especificar a função. Então, determino, não preciso passar o p, porque eu consigo pegar ele a partir da sigma ou a partir da média. O length do mi ou o número de linhas da sigma, que é a matriz p por p. Então, eu peguei aqui, ó, P é o n-row do sigma. Só passei o n, ó. Quantos elementos na minha amostra eu tenho, quantos vetores que eu quero gerar. Então, eu vou gerar uma matriz n linhas por p colunas. É o formato de dados que a gente tem quando a gente vai fazer uma análise estatística. Aqui, eu estou usando a decomposição do valor singular. Sig, SVD é o objeto que eu chamei. Então, a decomposição espectral da minha sigma, eu vou chamar de sig.svd. Então, ela vai ter a matriz dos vetores singulares, que coincide com os autovetores, e os valores singulares, que coincidem com os autovalores, porque a matriz sigma é positiva definida. Então, eu uso SVD da sigma, que é uma função pronta, o SVD, Singular Value Decomposition, do R, e a raiz quadrada eu chamei de sigma root, que é o sigma elevado a meio da função que eu vou precisar implementar. Então, a matriz dos autovetores, a U, então meu objeto sig SVD é uma lista, cifrão U, então tem a matriz P aqui. Aí eu acho a raiz quadrada, é um vetor isso aqui, dos valores singulares, dos autovalores, e diagonalizo. Transformo numa matriz diagonal com a diagonal tendo esses resultados. Multiplico pelo transposto da P. E com isso, né, eu tenho P, raiz quadrada da lambda, P transposto. Pronto. Isso me dá a sigma root. Fiz exatamente isso aqui, ó. P lambda meio, P transposto. Agora, eu vou gerar P variáveis normais padrão, com média 0, variância 1. Não preciso especificar isso aqui, porque o rnorm já automaticamente já coloca média 0 e 1 por default, por padrão. Então, se eu digitar z igual a rnorm P, a fechar parênteses, vai dar a mesma coisa isso aqui. Então, esse comando aqui, final aqui, ó, esse 0 e 1 aqui é desnecessário, né? Então, eu poderia deletar isso aqui. Está marcado. Vou gerar uma primeira observação, ó, raiz quadrada vezes z mais mi. Mi e sigma foram passados. O sigma eu usei para calcular a sigma root. E vou transpor isso para a minha matriz X ter na primeira linha os P componentes. Então, eu tenho um vetor agora com uma linha e P colunas. Então, por isso que eu transpus aqui, para formar no formato de matriz. Agora, se o n for maior que 1, eu vou continuar esse processo.
Então, vou gerar do segundo ao enésimo. Já tem a primeira observação multivariada, que é essa primeira linha da x. Gero de novo z, faço o produto aqui pela z, estou usando essa transformação, estou fazendo isso aqui, ó. Exatamente isso, ó. Transpor a matriz raiz quadrada vezes o vetor z gerado mais mi. É isso aqui, ó. Isso aqui é o que faz a geração usando o resultado do teorema. E agora eu pego o vetor que eu tinha com uma linha e acrescento o transposto desse y que eu gerei aqui. Então tem a segunda linha do x. Quando o i, meu contador aqui, for igual a 3, eu gero um novo vetor aleatório z, faço a transformação, obtenho o y com a distribuição pretendida e anexo nas duas linhas do x um novo vetor transposto, então p dimensional. Então vou formando a minha matriz. A hora que eu rodar a quarta, eu terei a quarta linha, quinta linha, sexta linha, até a enésima linha. Quando terminar o loop aqui do n, a primeira eu gerei aqui por fora, para iniciar o processo. E o restante do segundo em diante, eu gerei aqui. Mas se o n for 1, esse vetor aqui é a minha solução, ele vai retornar ele de imediato. Por isso eu tenho um caso particular para n igual a 1, e se o n for maior que 1, eu continuo fazendo isso até completar o n que eu preciso. E retorno esse x, a minha matriz n por p dos dados. Simples como isso. Então, nosso exemplo de utilização aqui, a nossa matriz sigma, ela tem essa estrutura, a média 10, 50, eu vou gerar 2.500 dados, então eu vou chamar a minha função que eu chamei rnorm_mv, com o n, com o mi, que eu defini, e com o sigma. Vou calcular a minha média esperada é 10, 50, que eu acabei de fazer aqui, mas eu estou com uma amostra, é claro que não vai dar 10, 50 certinho por causa da aleatoriedade, né? Não consigo gerar. E usando o comando var, eu imprimi esse, chamei de xb, né? X_, um vetor, p 2 por 1, né? E agora o var aqui me dá uma matriz 2 por 1. Deveria ser essa matriz aqui, ó, 4, 1, 1, 1, mas não vai dar certinho porque tem erro associado que é aleatório. E aqui dividi minha tela, na verdade não dividi nada, mas é o comando de divisão. Eu podia pôr duas linhas em uma coluna, 2 por 2, 4, para colocar 4 gráficos ao mesmo tempo. E fiz um plot x, ele faz um scatter plot do x1 contra o x2, um gráfico de dispersão de x1 e x2. Vamos lá no RStudio para eu mostrar para vocês como que funciona isso aqui. Deixa eu limpar isso aqui que estava atualizando. Então, vamos carregar aqui o nosso exemplo, sigma, mi, n. Vamos colocar um n menor aqui, é n igual a 25 só para mostrar. Então, vou rodar aqui de dentro. Ó. Ele captura o P, igual a 2, acha a decomposição espectral. Então, aqui, os vetores, os valores singulares, o autovetor, o outro autovetor. Como aqui valores singulares, mas é igual ao autovetor porque a SVD é igual a eigen, né? Os autovalores são iguais aos vetores singulares. Veja, então o que eu faço? Eu extraio a raiz quadrada do objeto D. Opa, faltou a parênteses aqui. Então ele extrai a raiz quadrada do 4,30 do 0,69, que dá 2,0708. Transforma em diagonal. Diagonaliza, faz uma matriz diagonal, ela zero fora a diagonal. E recompõe a matriz raiz quadrada. Então a sigma root vai ter o resultado da matriz raiz quadrada da 4, 1, né, que é a matriz sigma que eu tenho. 4, 1. Gero um vetor aleatório z, faço aquela operação lá, ó, vai dar diferente, tá, gente? Porque é aleatório, porque eu tenho... Ah, não, já gerei o R normal. Então, eu faço esse produto aqui, essa observação aqui é uma observação da normal com média 10, média 10, 50, com variâncias 4 e 1. Então, meu x, olha lá, é uma primeira linha de uma matriz. Eu tenho que fazer isso 25 vezes. Ó. Se eu repetir esse processo aqui, eu gero um y, esse y é uma nova observação, o meu x fica acrescido disso. Segunda observação, gero uma terceira, mesmo processo, e
meu x agora tem 3 linhas. E assim sucessivamente, quarta linha. E meu x vai crescendo, até chegar na 25ª. Vamos fazer de novo aqui, ó. Nesse caso aqui, e ele vai retornar o x na função com 25 dados. Agora vamos carregar a função como um todo, especificar o mi e o sigma, 2.500, vamos gerar, vamos calcular a média. Então eu esperava que a média fosse 10,50, não dá certinho. Se eu gerar outra amostra, olha lá, já deu 10,50, um pouquinho mais próximo, mas isso 9,98, 49,97. Cada hora vai dar um resultado diferente, né? 2.500 dados que eu estou gerando de cada variável. A minha variância nesse exemplo aqui, ó, tinha que dar 4,11, não dá exatinho. 4,07, 1,003, está razoável. E eu ploto e ele me dá o gráfico de dispersão. Ah, não posso mostrar desse jeito, eu tenho que mostrar aqui no RStudio mesmo, senão vocês não veem. Esqueci que não posso esquecer disso, porque no OBS eu não tenho essa janela programada para aparecer. Então aqui, uma covariância positivo, 1 sobre 2, 2 vezes 1, então é uma covariância de 0,5, então uma correlação de 0,5. Então os pontos são positivamente correlacionados, mas não muito intensamente. Se eu mudar essa matriz aqui, o elemento fora diagonal, para uma coisa de 1,9, tem que ser simétrico. Se eu faço, olha lá, fica mais intensamente correlacionado. Se eu coloco média zero nos dois componentes, olha lá, agora está centrado em zero, ó, com variância bem alta. Zero aqui e zero aqui. Estava no 10 e 50. Vamos voltar para o 10 e 50 para vocês verem. 10, 50. Olha lá, 10 e 50. É a média da normal multivariada, com correlação de 0,95 nesse caso. Mudei a minha matriz aqui para 1. Se eu volto aqui para 1, dá menos correlação e a dispersão fica menos intensa, em torno de uma linha reta imaginária entre os pontos x e y. Vamos voltar para o nosso Sumatra, que é o nosso editor de texto aqui. Vamos fazer uma versão sem loop. Essa que eu falei que seria do aluno, mas eu vou fazê-la aqui para vocês verem. Eu posso fazer aquela operação vetor a vetor e ir concatenando, como nós vimos lá. Eu usei o rbind, aqui, ó. O rbind, ele raw bind, quer dizer, ele junta as linhas de uma matriz, as 3 linhas que existem, com a quarta. Aí já tem 4 com a quinta, e assim, forma 5, até chegar no 2.500 lá, ou o número que você especificar. Agora, se eu fizer esse produto, eu posso gerar uma matriz de valores normais uniforme, N por P, nesse exemplo seria 2.500 por 2. Eu gero, como é tudo independente, eu gero 5.000 números independentes e jogo numa matriz normais 0,1. Jogo numa matriz 2.500 por 2. Jogando esses dados, eu faço a multiplicação. Só que tem um detalhe, em vez de fazer a multiplicação daquele jeito, é 2.500 por 2. Eu tenho que pôr a matriz sigma elevado a meio como pós-multiplicando. E depois eu tenho que somar o vetor mi em cada linha dessa. Então, eu tenho que transpor o mi, transpor o mi, transpor o mi e gerar uma matriz 2.500 por 2, com cada linha igualzinha a outra, que são os mis. Então, é isso que eu fiz. Ó. Nossa função é rnorm, agora chamei multitv, multivariada. Ela tem mesmos argumentos, então o P recebe o número de linhas, faça a decomposição, extrai a raiz quadrada, mesma coisa. Agora aqui que vem a diferença, ó. Eu gero 2.000 N por P, no caso geral. Lá é 2.500 vezes 2, 5.000 dados R normais independentes. Jogo em N linhas e P colunas, com o comando matrix. Então, eu tenho uma matriz com 2.500 linhas e 2 colunas, foi esse exemplo, e pós-multiplico pela raiz quadrada, ó, sigma root, e somo as médias em cada linha. Então, o que eu faço? Eu uso o rep aqui para repetir o vetor de média, que é 2, é 10,50. 2 por 1, cada um deles
2.500 vezes cada it, né? Não times, it. Então eu gero o 10, 2.500, depois eu gero e jogo, como ele preenche por coluna, ele vai preencher os 10 na primeira, os 2.500 na primeira coluna, depois ele vem com o segundo componente, que é o 50, 2.500 vezes na segunda linha. E se tiver mais, assim por diante. E joga com comando métricos numa matriz N por P. Portanto, retorna a matriz X. Então, fiz tudo isso em loop. Isso aqui torna esse programa muito mais eficiente que o anterior. Então, aqui é a mesma coisa, eu especifico o sigma, a média que eu quero, o tamanho da amostra, chamo a minha função, aplico a média, ploto, e aqui eu estou gerando 15.000 dados para comparar o tempo. Chamo aquele primeiro procedimento, chamo o segundo procedimento. Agora, aqui eu fiz até com mais valores, porque ele é muito mais rápido. E calculo a média por cada valor simulado. E aqui é a mesma coisa. Depois eu faço uma relação dos tempos. Do tempo 1, que é do primeiro procedimento, sem loop, contra o segundo procedimento. Se isso aqui for maior que 1, quer dizer que o TG1 é maior que o TG2. Se for menor que 1, o TG1 é menor que o TG2. Então, o TG2 aqui, como o tempo é menor, vai dar uma razão maior que 1. É quantas vezes que eu vou passar de 1 é quantas vezes que vai superar. O segundo procedimento sem loop supera o primeiro em termos de tempo de processamento. Aqui imprimiu os tempos, tempo do algoritmo 1 e tempo do algoritmo 2. Na próxima aula, eu vou mostrar esse programa, nós vamos fazer os outros casos, tá? Então, vamos lá para o RStudio para eu mostrar isso aqui para vocês funcionando. No RStudio eu tenho esse programa aqui já. Então, veja, ó, mesma coisa, mesma coisa. Então, eu tenho a matriz raiz quadrada. Aqui eu gero 2.500 dados, aí não coloca, né? Transformo numa matriz N por P. Vendo? Então, vai dar uma matriz 2.500 por 2, não vai mostrar. Eu vou fazer esse produto aqui, ele vai gerar uma matriz 2.500 por 2 já na distribuição que eu quero, só não está na média. Aí eu somo uma média aqui, ó. Veja a matriz de média, ó. 10, 50, 10, 50 na primeira linha. Então, está o 10, 50 transposto em cada linha, até chegar na linha 2.500. Então, essencialmente, mesma coisa que é feita. Mesmo resultado. Aqui está o X. Então, isso aqui é a mesma lógica, né? Aqui está com covariância 1,9, então bem correlacionado. E aqui vou gerar, para calcular 15.000 dados com o primeiro algoritmo. Então tem o TG1, vou gerar 5.000 com o segundo algoritmo. Então, é 73 vezes mais rápido, quer dizer, 72 vezes mais rápido, né? Descontando um, quase 73 vezes mais rápido usando o algoritmo 2, que é sem loop, em relação ao tempo 1, para gerar cada linha da matriz X. Então, o tempo G1 foi 1,0033 vezes 10 a menos 4, e o outro fez 10 a menos 6. Um é na casa de um pouquinho mais de micro, né? 10 a menos 4, o outro foi na casa de microsegundos. Aqui é na casa dos milho, um pouquinho acima, um pouquinho menor. E aqui na casa dos microsegundos, 1,4 microsegundos para cada linha da matriz. Então, se eu faço isso, aqui vai dar outra média, vamos lá, deu 172 vezes, vamos fazer mais uma outra vez aqui, 208 vezes mais rápido. Então, está gerando em torno de 200 vezes mais rápido um algoritmo em relação ao outro. Voltar para o nosso Sumatra. Então, podemos, em vez de utilizar as funções implementadas anteriormente, gerar, por exemplo, usando um pacote, o MVRNorm, do pacote massa. Então, já tem um pacote, eu especifico o N, a média, o sigma que eu quero. A função RMVNorm, do mesmo jeito, N, a média e o sigma, do pacote MVTorm. Então, se eu chamar os pacotes mas e usar essa função, e o pacote MVRNorm, pacote MVTorm, com a função RMVNorm, eu solicito para o R para fazer a mesma coisa que nós implementamos aqui. O MAS é o Modern Applied Statistics, o IFS, ele é conhecido também como pacote VR.
Ele é extremamente simples, é extremamente simples para a gente gerar dados normais multivariados utilizando tais funções, tá? Não necessitamos programar os geradores aleatórios, mas nós vimos como é feito isso, combinação linear de variados aleatórios normais, que a gente já tem um gerador que a gente já fez lá. A maioria dos casos multivariados é desse jeito, transformações lineares, porque fica muito inviável, isso é importante para vocês aprenderem, é praticamente inviável usar o método da inversão da função de distribuição de probabilidade, né? Porque como é que você tem um acumulado e você vai gerar um vetor correspondente no caso multivariado? No caso univariado já é complicado, no caso multivariado é muito mais. Ninguém usa esses métodos de inversão da função de distribuição no caso multivariado. Pode ser que exista algum, mas eu desconheço. Até o momento nunca me deparei com um gerador que inverta a função de distribuição acumulada. E vamos demonstrar o uso de duas funções do programa ilustrativo na sequência. E devemos reiterar que o pacote descarregado para a memória é com library, mass, library, sigma. O nosso exemplo aqui, ó, do mass, ó, eu não vou rodar não, mas depois vocês rodam. Sigma, define a matriz, o me, chama o library, aqui para gerar 30 dados, e a função mrvnorm para usar o mass. Mesma coisa do library mvtnorm, obviamente ela tem que estar instalada, o mass já vem instalado automaticamente. rmvnorm, n, mi, sigma, específico que você quer. Aqui eu calculei a média, calculei a variância para conferir, tá? Então vocês façam isso. Na próxima aula, continuação desse capítulo, nós vamos ver a distribuição Wishart e o eixo invertido. Então até lá.